Olá, estamos aqui para mais uma aula de literatura, dessa vez com o tema pré-modernismo. Bom, mas o que foi o pré-modernismo? Teria sido ele uma escola literária não reconhecida? O que foi então? Não, ele não é considerado uma escola literária. Ele é considerado um período de transição entre o simbolismo e o modernismo, que vai O pré-modernismo ele vai culminar na Semana de Arte Moderna em 1922. Mas a Semana de Arte Moderna será um assunto para as próximas aulas. Vamos nos ater nas características do pré-modernismo. Bom, antes de chegarmos propriamente dito nas características, nós precisamos também nos situar na história, pois a literatura ela está intimamente ligada com a história, porque é o povo que faz a história e que, em consequência, faz a literatura. Então, nós vamos ter aí dois pontos importantes. A consolidação do regime republicano, vocês vão ver melhor isso em história, os conflitos sociais, que vão servir de fomento para a literatura brasileira. E são eles aí os principais. Revolta da Chibata, greve dos operários em São Paulo, revolta da vacina e a Guerra de Canudos. Essa, então, vai servir para o maior best-seller brasileiro, que é Os Sertões de Euclides da Cunha. Falaremos um pouco mais a seguir. Bom, quanto literatura, esses principais os conflitos, principalmente esses dois que citei, eles vão mexer com a forma de escrever dos escritores. Então vamos lá. Eles vão adotar uma postura liberal, né, diante de tudo isso que está acontecendo. Eles não vão ficar imunes a isso. Isso vai influenciá-los demais. Então eles vão começar a fazer críticas aos problemas sociais enfrentados pela população. Nós vamos ver isso perfeitamente ao longo de todo o modernismo, principalmente a geração de 30. A linguagem formal, que era mais cultuada lá no arcadismo, já não vai ser mais uma preocupação. Eles vão se preocupar mais com temas históricos, sociais e políticos, que vão ganhar um imenso espaço nas literaturas. Então, esse contexto histórico aí vai servir para reger a literatura pré-modernista e modernista. Vamos então aí com as características do pré-modernismo, que vai ter caráter investigativo e de denúncia. Denuncia os problemas sociais, né, como miséria, o abismo social, os conflitos. Nós temos aí um exemplo aí com Jorge Amado, em Capitães de Areia, que ele denuncia os meninos de rua, que são o abandono, né, dos meninos de rua. Lima Barreto, com Os Brusundangas, que é uma leitura super recomendada, denuncia a falta de ética no funcionalismo público, o grande interesse por trás de todas as ações. Então, nós temos aí grandes denúncias sociais. A aproximação da obra literária ao contexto socioeconômico. Nós temos aí, nesse momento de denúncia, essa aproximação. A marginalização dos personagens principais. Bom, até o simbolismo nós temos aí os principais personagens como os senhores, né, aqueles mais abastados e tudo mais. O caipira, o mulato, o sertanejo, a prostituta, o menino de rua não tem vez nem voz nesses romances passados. A partir do pré-modernismo, eles já vão ter vez e voz. Vejam aí o exemplo que eu citei de Jorge Amado, né, Capitães da Areia, onde os meninos têm voz, são os personagens principais. Em Lima Barreto, o personagem principal é o mulato, vítima do preconceito racial. Nós vamos ter aí o caipira, né, lá em Grandes Sertões Veredas, que vai estar aí no protagonismo. O sertanejo, com Euclides da Cunha, em Os Sertões, e assim por diante, tantos outros personagens aí. A linguagem informal vai ser o ponto-chave.
a linguagem formal ela já não vai ter tanta importância. Nós vamos ter um linguajar do sertanejo bem marcado, bem da forma que eles falam lá nos grandes sertões ou nas grandes roças, né? O sincretismo estético das escolas literárias, o realismo e simbolismo vão estar presentes dentro das obras pré-modernistas e também do modernismo, né? O naturalismo, né? O que é o naturalismo? Quando nós estudamos lá a escola literária naturalista, elas trazem uma descrição minuciosa dos personagens e dos cenários. Nós podemos ver isso no naturalismo, realismo, lá com a Luísa Azevedo, quando escreve O Cortiço. Capítulos e capítulos descritivos. Nós vamos ter aqui no pré-modernismo também, principalmente com Euclides da Cunha. Eu vou falar mais adiante. O regionalismo, como eu já citei, Grandes Sertões Veredas, nós temos também de Guimarães Rosa, né? Nós temos também aí o 15, de Raquel de Queiroz, Vidas Secas, de José de Alencar, não, Aloysio Azevedo, que vão trazer essa regionalidade, aí, vão valorizar a cultura popular. A utilização do verbo na forma simples ao escrever, tanto o verbo, a forma verbal, quanto a forma escrita, o falar, os falares, né, regionais, vão estar muito presentes no modernismo e no pré-modernismo e no modernismo, para facilitar a grande massa de entender como escrever, como ler, como acontece a história. Bom, nós temos aí os principais autores: Graça Aranha, Augusto dos Anjos, com poesia, Euclides da Cunha, que vai escrever a sua grande obra, né, documental e literária, Os Sertões. Documental porque é um documento da Guerra de Canudos, né, descrevendo a Guerra de Canudos. Literário porque ele traz o romance também aí. Euclides da Cunha, um repórter que é contratado para ir para a região onde está acontecendo a Guerra de Canudos e lá mandar notícias. Então, Euclides da Cunha vai, no seu livro, né, Os Sertões, dividido em 2 volumes, ele vai dividir essa história em 3 partes: o homem, a terra e o conflito. Ele vai descrever, olha aí a característica naturalista, né? Ele vai descrever minuciosamente a paisagem da viagem, a paisagem do sertão, o homem sertanejo e o conflito que se deu neste local. Então, é tamanha, né, maravilhosa a forma com que ele escreve, que esse documento, esse escrito documental, ele ganha o caráter literário também. Nós temos aí Raul de Leone, Lima Barreto, como eu já falei, que vai principalmente trazer em seus livros o preconceito racial, né, que ele também sofreu, morador do subúrbio, então ele vai descrever, ele vai trazer todo esse conflito que sofre um negro, um mulato, morador no subúrbio do Rio de Janeiro. Monteiro Lobato, que vai ser o grande estopim para a Semana de Arte Moderna, quando ele escreve um artigo criticando Anita Malfatti, de suas obras, que são, segundo a fala dele, vão ser horríveis, escandalosas. Ora, Anita Malfatti esteve na Europa recentemente, aí, nessa época, e vai trazer todas as características das vanguardas europeias, vai escandalizar o povo brasileiro, principalmente Monteiro Lobato. Só que, nesse artigo, o tiro sai pela culatra. Então, Anita Malfatti ganha adeptos, principalmente Graça Aranha, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que vão tomar as suas dores e vão, aí sim, colocar para frente e promover essa Semana de Arte Moderna, que vai ser o grande escândalo
na literatura, na arte, na música brasileira, mas que vai ser um escândalo, entre aspas, que vai promover essa arte moderna. Aí nós temos grandes artistas plásticos da época, né, do pré-modernismo. John Graz, de Cavalcante, que vai fazer uma escultura bem à frente do seu tempo. Tarsila do Amaral, que nós vimos aí o nosso slide já aí permeado com várias obras de Tarsila do Amaral, né, que vai trazer essa regionalidade brasileira, o Brasil de uma forma diferente, não mais utópica como lá no início do romantismo, né, mas um Brasil um pouco mais realístico. Anita Malfatti, que vai ser o foco da crítica de Monteiro Lobato, e Vicente do Rego Monteiro. Se vocês conseguiram entender aí um pouco sobre as características do pré-modernismo, muito bom. Vão dando aí o joinha de vocês, curtindo o canal e colocando os comentários, sejam eles de dúvidas ou sejam eles de acrescentando aí o que vocês entenderam, fazendo um feedback dessa aula. Grande beijo a todos.